Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 15. Abra comigo. A partir do primeiro versículo. Amém. Deus abençoe a mocidade desta igreja, toda a liderança. Obrigado pela oportunidade. O pastor mandou mensagem essa semana e falou assim: você tem agenda para domingo? Eu falei: se eu tivesse, eu ia cancelar e pregar aqui. É muito bom, irmãos. Minha igreja é uma bênção esse lugar. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Lucas capítulo 15. Os que encontraram o texto, digam amém, por favor. Minhas lamparinas estão acesas, deixa a tua Bíblia aberta aí. Só estou esperando o barulho dos fecha os teus olhos em direção à porta. É só bater, É só bater. diga amém. Quem está esperando o noivo Jesus, diga amém. Eu não vou pedir para você repetir nada aqui hoje, ou quase nada, mas eu só vou pedir que você, quando sair dessa igreja, você pregue essa mensagem que eu vou pregar para alguém. Quem entendeu, diga amém. Então você precisa, então fala para alguém: escuta. Isso, ouça, amém. Diz assim o texto: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa
e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. E você diz amém, e você se assenta adorando ao Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não estou me ouvindo muito bem aqui em cima. Não sei se está com algum problema, mas se puder me ajudar aqui. Glória a Jesus. Irmãos, antes de eu entrar no texto que Jesus nos ensinou aqui no capítulo 15, eu quero a sua atenção. E a sua atenção para que nós possamos entender alguns conceitos e princípios da igreja. Entendermos o que é igreja, para que tenhamos a mente de Cristo em relação ao que significa isso aqui. O projeto igreja, irmãos, não nasceu nos evangelhos. O projeto igreja nasceu no coração de Deus lá no Antigo Testamento. No começo, Deus projetou algo para a humanidade. E as senhoras e os senhores bem sabem que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim. Deus recalcula a rota da humanidade. O pecado agora entrou no mundo. E a partir de Abraão, que a princípio era Abrão, Deus chamou ele para que a partir dessa geração dele, houvesse um povo escolhido por ele. Quando o povo que agora Deus chama, sai do Egito no livro do Êxodo, está caminhando por o deserto, o projeto de Deus começa a execução ali. No capítulo 25 do livro do Êxodo, diz Deus a Moisés: e me fareis um santuário, e eu habitarei no meio dele. O capítulo 25 de Êxodo, Deus ali está dizendo que Ele gostaria que houvesse um lugar, um ambiente que fosse construído, e esse ambiente seria o lugar aonde a presença dele seria manifesta. O tabernáculo foi projetado pelo próprio Deus, e diferentemente desta igreja, ou das nossas igrejas de 2025, todo o material de construção daquele tabernáculo, quem passou a lista foi Deus. Deus determinou qual tipo de metal haveria ali, qual tipo de pele de animais deveriam constar ali,
qual tipo de madeira deveria ser procurada no deserto, cortada, planada e montada para a construção de um templo removível, que ora era montado no deserto para oferecer sacrifício a Deus, e quando terminava era desmontada, colocado nas costas várias toneladas de madeira, de ouro, metal e prata, e seguiam rumo à terra prometida que Deus tinha ordenado. E eu quero atentar aos senhores que existiam já naquele tempo algumas ordenanças de Deus que não poderiam ser quebradas. Eu não quero falar sobre elas, mas que eu possa logo entrar naquilo que lemos. Eu só quero introduzir aos senhores uma ordenança que Deus deu. Porque o tabernáculo, só para que você entenda uma breve pincelada aqui, Deus mandou que o povo fosse ao deserto, procurasse uma árvore, e essa árvore era por nome acácia. E essa árvore acácia deveria ser cortada, trabalhada, planada. E se você pegar o teu celular e der um Google aí e verificar as condições dessa árvore, você vai ver que ela é uma árvore dura, cheia de nó e muito difícil para que você transforme-a numa tábua. E a ordenança de Deus foi: vocês irão cortar desta madeira, planá-la e fazer tábuas de 4,50 metros de altura por 67 centímetros de largura, e eu quero elas de pé para que a minha casa seja montada. E o que foi que o povo fez? Foi atrás. E eu quero lembrar aos senhores que hoje o tabernáculo de Deus não é mais esses rebocos, pinturas e alvenarias e janelas e porcelanatos e granitos de várias igrejas. Deus não habita mais em concreto, mas o tabernáculo de Deus é você que se chama igreja e faz parte. E quando Deus escolheu uma árvore totalmente torta, difícil de trabalhar, é que ele sabia que ele iria chamar gente torta para participar da igreja. E Deus já está mostrando: a madeira é dura, e o povo que eu vou chamar, muitos deles serão do coração duro também. Só que não adianta, quando chegar aqui, bota na prensa e o Espírito Santo vai passar na vida dele. Aleluia. E uma vez que agora essa madeira, que é você, que estava no mundo todo torto, todo troncho, foi passado pelo processo da conversão, entrou debaixo da cachoeira do sangue do Cordeiro, e agora está aqui. Você não cheira mais cocaína, você não fuma maconha, você não toma cachaça, você não fala coisa imunda. Hoje você é uma pessoa diferente. Aí eu pergunto para você: qual é o nome daquele que transformou a sua vida? Jesus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É ele que pega, e não sei se coincidentemente ou não, o filho de Maria e de José, Jesus de Nazaré, era um carpinteiro e muito dos bons. Então fica tranquilo, se tem gente torta na sua família, a plana de Deus vai lá dentro e converter todo mundo que está lá. Só que não basta você planar. Diga comigo: as tábuas precisarão estar de pé. E Deus disse assim: pegue-as, coloque em pé, 4,5 metros, junte, pega o engaste, parafusa em um e no outro, e trave-as. O que Deus está dizendo? Eu quero as madeiras da minha casa juntas. Não é para deixar brecha, não é para deixar a iluminação de fora entrar dentro dela. Não, luz do mundo não entra aqui. Então fecha a brecha. Quando a união da igreja acontece, quando eu grudo em você e você cola em mim, não existe inseto que entre aqui. O que Deus está dizendo desde o começo é: eu quero que a minha igreja esteja tão grudada, igual
igual essas tábuas que estão no deserto sendo trabalhadas. Porque se abri-las, vai entrar tempestade de areia, vai entrar coisa ruim, a luz de fora vai tentar iluminar do lado de dentro. Então gruda nela. E como se não bastasse ficar, eu vou pegar um parafuso, Moisés, dá na sua mão. Se tu pega a chave de fenda, pega Maria, pega José, aperta ele até os dois ficar arrochadinho. Quem está começando a entender o que é a igreja aqui? Você já olhou na cara do seu irmão hoje? Você já pegou na cara, não na cara, mas olhou na cara e pegou na mão de alguém aqui hoje para dizer assim: a paz do Senhor Jesus? Você, quando sai daqui, vai cozinhar feijão ou vai olhar para alguém e diz assim: conte comigo se precisar de alguma coisa? Deus está convidando a você, primeiramente, ficar de pé e depois pegar um parafuso e apertar no teu irmão. O que está faltando na gente, eu me coloco como igreja também. Eu preciso estar com você, não só dentro do culto, mas eu preciso que você esteja dentro da minha casa também. Eu preciso compartilhar da sua dor. Isso é ser igreja. Hoje eu passei a manhã inteira, pastor, dentro de um cemitério. Eu fui lá no cemitério de Itaquera. O filho de uma irmã, na madrugada de sábado, bateu a moto, quebrou o pescoço e faleceu com 29 anos. E nós fomos lá ser o quê? Igreja. Abraçar, estar junto. Igreja não é aquele que só levanta a mão para adorar o culto. É aquele que pega a sua dor e fala assim: encosta no meu ombro e chora, porque eu sinto que você sente também. Se não vira clube, se não vira mero encontro social, aqui não é Parque do Ibirapuera. Nós somos o corpo de uma unidade cuja cabeça é o nosso Jesus. E Ele chamou a gente para arrochar em alguém aqui. E não tem como eu pedir para você não falar. Se você está longe do teu irmão, gruda nele e fala assim: estou de olho em você, não saia daqui. Deus colocou parafuso entre eu e você. Se você sair, eu te puxo para dentro. Se a tempestade de areia vir do lado de fora, o parafuso que está me enganchado em você não vai deixar você cair. Por quê? Porque nós somos um corpo. E o segundo, Deus disse assim: dentro do meu tabernáculo, no local da mesa, é preciso ter uma lamparina acesa. E essa lamparina vai ter que estar a todo instante. E na construção do templo, Deus já tinha pré-estabelecido, lá do templo que Salomão fizera, que a menorá não poderia apagar em hipótese alguma. E menorá, um candelabro de 7 hastes, cujo pavio entrava na parte oca central e a outra parte ficava mergulhada dentro de um azeite. E Deus disse para o sacerdote: você vai conferir o nível de azeite todo dia, e essa lamparina tem que ficar acesa. Se tiver culto aqui, acesa. Acabou o culto, continua acesa. Se tiver sacrifício aqui, acesa. Se acabar o sacrifício, continua acesa. Porque a igreja não é só na hora do culto, é lamparina acesa toda hora, todo dia, no trabalho, na rua. Aí você vai entender por que Deus chamou Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Porque Eli já não estava cumprindo mais o ofício de sacerdote no templo. E Deus disse assim: não, igreja apagada morre, templo apagado, o que a luz de fora entra para acender, só que luz do mundo não acende, apaga. Nós temos uma luz aqui dentro. Eu vou repetir porque talvez alguém não está entendendo o que eu estou pregando. Existe uma luz que acende esta igreja. E eu não estou falando dessa LED que está em cima da tua cabeça. Eu não estou falando da LED do teu celular. Eu estou falando que o culto, ele é aceso pelo dono da igreja. O que eu tenho que fazer? Traz o pavio, porque o azeite aqui o pastor garante que vai ter, porque a igreja está no altar.
acontece quando acaba o azeite da igreja? Eu abro a janela. E quando eu abro a janela, a luz do mundo entra. Aí eu quero mudar o culto, porque a atratividade daqui já não é a glória do Deus Altíssimo. Eu preciso mudar o ritmo das músicas. Eu preciso mudar o corte do cabelo, mudar tudo. Por quê? Porque eu preciso trazer uma iluminação, porque aqui dentro o azeite acabou. A minha oração é que o azeite na sua vida não se apague, não se acabe. Eu não sei como tem gente que consegue viver uma vida vazia, irmãos. Vazia sem Deus. Se conforma em não ter mais contato com o Espírito Santo, nem aqui, imagina lá, fora. Fui pregar no Paraná esses dias, tem 2 semanas. E eu, no meio do culto, eu fiz uma conta que Deus me deu na cabeça. Nós ficamos muito pouco tempo aqui, 2 horas por culto, por semana, às vezes, pastor. Eu vi o senhor falando aqui que alguém disse que tem gente que não vem na semana e fica 2, 3 horinhas aqui por domingo. Proporciona 3 horas vezes a quantidade de horas semanal que você está fora daqui. É muito pouco. Os matemáticos é só fazer regra de 3. Tu acha o percentual disso? É pouco. Aqui é o lugar de eu vir, nem que seja vazio. Eu não preciso vir para o culto cheio. Eu tenho que trazer vasilha para cá. Porque se você abrir Mateus 25, você vai ver que as 5 loucas e prudentes eram idênticas. As 10 eram virgens. As 10 foram no casamento. As 10 foram convidadas pelo noivo. As 10 dormiram. As 10 até escutaram alguém gritando, aí veio o noivo. O que diferenciava uma delas? 5 tinha vasilha. Nem que seja o raspo do tacho, traz. Adore a Deus, que a presença de Deus vai te encher e a tua semana muda. Quem está entendendo a palavra do Deus vivo para quem veio? Então você saia daqui e prega isso para alguém. E Deus disse: Samuel, lâmpada apagada não. Então eu vou demitir Eli e vou contratar você, que é uma criança, mas que está acesa a semana toda. Irmão, essa obra aqui é de Deus. Isso aqui pode até ter um CNPJ e um representante do contrato social, mas o dono dessa casa é Jesus de Nazaré. Você está preocupado com o político de estimação que você voltou? Eu estou preocupado com a trombeta que vai tocar. Jesus está voltando. Ele não vai se corromper. Ele é santo. Isso é ser igreja. Esse é o projeto arquitetônico para a igreja, dentro da atmosfera espiritual de Deus. Aí vem Jesus agora, em Lucas 15, porque Jesus está no meio do monte de pecador. Jesus andava no meio de pecador, mas não pecava. Está no texto. E estava todo mundo murmurando. Esse aí é onde passa tem pecador do lado. Esse aí onde passa tem prostituta do lado. Esse onde passa tem fariseu, tem escriba, tem religioso falso junto. E estava lá todo mundo, os próprios fariseus falando dele. Era uma bagunça. Só que Jesus falou: senta todo mundo aí que eu vou contar umas histórias para vocês. E Jesus contou 3 histórias. Quantas histórias é isso aqui? Então bora lá. Jesus começou contando o seguinte: havia um pastor, e antes disso, deixa eu explicar para os irmãos. A linguagem de Jesus sempre foi contemporânea à época que ele vivia. A pecuária reinava ali.
existiam criadores de gados. E como a agricultura sempre foi muito forte, então você vai ver Jesus falando de joio, de trigo, agricultura. Mas aqui ele está falando da pecuária, que é animais e gado, para poder ilustrar o que é dele, a igreja. E ele começou contando a seguinte história: haviam 100 ovelhas, e havia um pastor, que no deserto tocava as suas ovelhas. Só que numa das contagens dele, faltou uma. Ele contou talvez de novo, bateu 99, faltou uma de novo. Contou de novo 99. Aí ele saiu e foi atrás dela. Deixou as 99 e foi. Porque uma unidade para ele é tão importante quanto as 99 que já estavam. Talvez se eu tiver 100 reais e perder um, talvez a insignificância desse um não me traria o trabalho de procurar. Mas Jesus ama tudo que é dele. E Jesus está dizendo: o pastor vai atrás. E foi. Achou a ovelha, trouxe e colocou lá. Só que quando você se aprofunda nos estudos, perceberás que ovelha rebelde, ela reproduz o comportamento de rebeldia. É muito comum quem cria vaca saber qual é a vaca que quebra a cerca todo dia, porque já é de uma natureza, talvez biológica dela, de ser rebelde. Só que o que o pastor fazia? Buscava e trazia. Depois a ovelha lá, a Josefina, saía, buscava e trazia a Josefina de novo, 3 vezes. Tinha uma hora que o pastor da época falou assim: mas está me fazendo é de besta. Ia lá, buscava, pegava o cajado, dava na perna, quebrava, enfaixava e trazia no ombro. Botava lá e falou assim: foge agora que eu quero ver. Jesus está comparando a pecuária da época com a forma dele tratar. Jesus está dizendo no primeiro exemplo: eu amo tanto que eu vou buscar, mas não questione a forma que eu vou trazer. Não brinque com a graça de Jesus. Jesus, ele é longânimo e misericordioso, mas ninguém pode brincar com a cara do nosso pastor. Ele te ama tanto que é capaz de trazer você todo quebrado, te colocar aqui sentado só para você se recuperar no meio dos santos que você nunca deveria ter. Está lá, bagaia. Então vamos comigo? O primeiro exemplo que Jesus deu é o pastor que deixa e vai atrás por amor. Mas o texto não para, porque Jesus emenda a história. E na segunda história, Jesus compara com uma noiva que possuía 10 dracmas. E o que era uma dracma? Moeda. Para quê? Servia como um colar que colocava-se no seu peito, que significava fidelidade ao noivo, ou às vezes era utilizada como uma tiara na cabeça, para que todos vissem que essa tinha um compromisso com um noivo. Só que quando Jesus conta a história, essa mulher que tinha 10 dracmas, agora foi pegar e só achou 9. Uma sumiu. Só que sumiu na rua. Foi na rua? Sumiu na padaria? No mercado, no banco? Sumiu aonde? Tá perdido, só não tá fora. Tá perdido dentro.
Jesus está explicando que para se perder não precisa nem desviar da igreja. Para se perder, e é o plano do diabo, Jesus ele está desmascarando Satanás aqui. Porque tinha uma época que os crentes desviavam e iam para fora, e todo mundo ia lá buscar, como o pastor que busca a ovelha. Estratégia do diabo: não precisa sair, desvia e fica dentro. Desvia e canta, desvia e ceia. Seja um promíscuo, não saia daqui, basta ter gravata aqui. Continua a vida miserável de pecado. O Espírito Santo foi embora, mas de vez em quando dá um grito do louvor para a gente, as pessoas entenderem que tem alguma coisa. Mas é um sepulcro caiado. Igreja cheia de gente, mas vazio da estrutura do Espírito. Pessoas que vivem uma vida miserável de pecado e continuam pegando no pão e no suco da uva, achando que Jesus te aceita de qualquer jeito. Ele te aceita de qualquer jeito, mas se não mudar, não vai morar no céu. E eu vim te falar isso aqui. Olha a cabeça da mulher. Cadê a minha dracma? A última vez que eu vi estava aqui dentro. Onde é que está a minha dracma? Aqui dentro. E Jesus está dizendo: o que está perdido dentro, eu vou andar pelos cômodos e vou procurar o perdido dentro da casa. Só que Jesus dá receita de achar. Quem está comigo ainda dá glória a Deus para saber que tu está vivo. Porque eu fui hoje de manhã no lugar onde só tinha morto lá em Itaquera. Mas quem está vivo aqui para adorar a Deus? Que bom que você está aí. Jesus falou: qual que é a mulher que não sai procurando na casa? Não está aqui. Só que Jesus falou que ela pega o quê? A candeia. Tu lembra do azeite que eu falei aqui agora há pouco? Olha aqui pra minha cara suada, que eu vim pregar pra você de graça hoje. Glorifica a Deus, porque eu venho fazer a obra de Deus aqui de graça. Tem gente que cobra, eu vim de graça e vou pra todo canto aí. Ela pegou o azeite de oliva, botou na lamparina dela, acendeu e falou assim: como está escuro, porque não tem energia elétrica aqui, porque o ano era 0, o ano era 30, 31, que era o ano de Cristo. Então deixa eu iluminar, porque eu só consigo achar o perdido quando eu coloco azeite e acendo a igreja. Quando uma igreja se apaga, tem gente que se perde do lado de dentro. A igreja tem que estar acesa, porque quando está aceso, o fogo do Espírito arrebenta o pecado no meio, queima e purifica. Irmãos, eu digo uma coisa para você: uma igreja que está cheia de fogo, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, quando o pecado entra, ou a pessoa ela se arrepende, ou ela não aguenta ficar aqui, mas perdido dentro da casa ela não fica, porque o fogo do Espírito é consumidor. Só que Jesus fala que acende, mas não é suficiente. Então a mulher tem que pegar o quê? A vassoura. Então ela bota a luz aqui. Ó. Ó. Eu confesso aos irmãos que eu não sou muito da faxina. Eu ajudo a Jaque, mas eu ajudo a Jaque. Mas eu vejo a faxina. Faxina, você... ela às vezes começa assim. Você está cozinhando, cai um ovo no chão, tem que limpar, óbvio. Você limpa.
Só que quando você abaixa para limpar, você já olha debaixo do armário. Meu Deus, parece que tem um ano que não passa uma vassoura aqui. Não é? Só que depois que você varre, o chão fica embaçado. Aí você tem que pegar o quê? Um pano, uma bacia e o rodo. Meu Deus, só caiu um ovo. Eu já estou limpando tudo. Estou mentindo? Ou é só lá em casa? Você começa fazendo uma pequena e daqui a pouco você já está lavando roupa, lavando louça, lavando quintal, lavando tudo, lavando filho, lavando gato, lava tudo. O que Jesus está falando? Só começa. Quando você começar a limpeza dentro da casa, você vai começar a achar coisa que você nem achava que tinha lá. Sabia? Porque quando você faz assim no tapete, ó, meu Deus, escuta o que eu vou falar. Mãe é bom nisso. Quem foi que jogou a sujeira para debaixo do tapete que achou que eu não ia ver? Quem está comigo na palavra que Jesus disse aqui? E a mãe e o pai, quando é bravo, já sabe que é o filho, já arranca logo a cinta e vai atrás do filho. Você achou que eu não ia ver, né? Já senta logo lá a correia. O filho nunca mais vai colocar nada debaixo do tapete. E o assunto aqui não é tapete. O assunto é fazer e achar que ninguém está vendo. Mas eu vim dizer para você que a lâmpada na Debrais Vargem Grande ainda está acesa. E ainda tem umas mulheres do ciclo de oração, geralmente tem coque na cabeça, que ainda ajoelha no chão e pega a vassoura para varrer aqui no ciclo de oração. Tem gente orando aqui. Tem gente buscando aqui. E que Deus ele possa preservar uma igreja pura, reta, santa, que varra a casa, mas que entre no céu para ceiar com o Cordeiro de Deus. Deus amado, pega a vassoura, acende a candeia e vamos limpar. Está na hora da faxina. Mas alguém pode se perder. É lícito às vezes que aconteça. Mas Jesus está preocupado com a sua alma. Eu quero abrir um parênteses, daqui a pouco eu termino. Já vou terminar. Como está difícil pregar, pastor. Como está difícil levar a palavra. A expectativa da igreja é outra. Não estou falando daqui, estou falando de lugares. Tomara que você não seja um dos tais, porque não é isso que é ser igreja. Deus está chamando gente para levantar tapete e varrer. Vida no altar, irmãos. Eu vou dizer para você, é difícil viver uma vida com Deus. Estou no parênteses ainda, já volto. É difícil acordar meia-noite para orar. Minha esposa está ali, não deixa para mim a gente mentir. É difícil, Jaque? É difícil, a gente levanta com sono lá em casa, está difícil, tem que trabalhar 6. Mas eu falo 3 palavras, volto a dormir, mas pelo menos Jesus me visitou ali. Eu tenho que me preocupar com o meu nível de azeite, irmão. A gente vem aqui, dá glória a Deus, dá aleluia, fala a língua, pula aí, uhul. Mas são 5 prudentes que só tem aquele mero azeite pro dia. Ou loucas, perdão. As loucas que só tem por dia, para o dia. Consome no culto, o resto que tem já sai apagado. Aonde está a nossa reserva?
Mas eu oro para que Deus levante pelo menos 3 pessoas aqui dentro, todo dia, com lamparina e vassoura. E o dia que a sujeira chegar em mim, ela seja minha irmã e fala assim: Rogério, põe a tua vida no altar, senão você vai para o inferno. E eu falo: amém, obrigado por ajuda, eu vou me consertar, bora morar no céu junto. E eu vou ser mais ousado. Antes de buscar a ovelha de fora, vamos achar os de dentro. Antes de buscar quem já está fumando, bebendo, desviou, cantava, pregava aqui, vamos ver quem está precisando de ajuda aqui dentro. E eu não estou aqui para te chamar de dracma perdida. Você é minha irmã, você é o meu irmão. E eu estou aqui para dizer para você: eu te ajudo a varrer a casa, mas a gente precisa estar no colar da noiva completo, totalmente completa de novo. Se eu tivesse tempo eu continuava, mas vamos terminar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como está a sua vida com Deus? E seja sincero com Deus aqui. Debaixo da autoridade que Deus me dá por ministrar essa palavra que não é minha, do próprio Cristo, eu te pergunto em nome de Jesus: como está a sua vida com Deus aqui? Vamos parar de viver de passado, irmãos. Vamos parar de viver de recordações de Facebook de 1 ano, 2 anos. Fala: nossa, meu Facebook lembrou a festa de 7 anos atrás. Aí compartilha para todo mundo ver a glória que era. Mas em 2025 como é que tá? Vamos parar de olhar as fotografias preto e branco dos nossos avós na fé de 1910, de Daniel Berg. Vamos viver o hoje. Mas Deus está precisando de pessoas que mostrem quem é de verdade. Chegue no templo do Senhor, entendendo que eu escondo do pastor, mas tem alguém que me ama, que está de olho em mim, que é minha alma limpa. Vida com Deus. E quem está preparado para ouvir o terceiro exemplo, diga amém. Então olha para o seu irmão e fala: segura na cadeira e não vai embora agora. Agora dói. Porque agora eu vou te mostrar o caráter e a personalidade de Deus que talvez você não sabia. Vamos lembrar aqui? O primeiro é o pastor amoroso que vai atrás e busca. O segundo é o Deus que vem dentro da casa e te acha perdido. Mas tem o terceiro. O terceiro filho vai diante do pai e diz assim: já que você não morre para me dar a minha herança, me dá a herança vivo mesmo, assina o cheque. Porque pedir herança, juridicamente falando, não dá para distribuir herança vivo, só com o pai morto. Então o que o filho é: você, esse velho miserável, não morre para sair da minha vida, para eu poder curtir. Então assina o cheque em vida mesmo. E alguém ia dizer o quê? Se alguém fosse pai, fala: você está louco. Se fosse o meu filho, ia falar: você quer a herança com seu pai, viu? Tá maluco, moleque? Vai trabalhar. Vai se formar na faculdade, vai fazer estágio, se vira. Eu paguei o meu preço, paga o seu. Mas surpreendentemente, o pai do texto põe a mão no bolso, assina o cheque correspondente à metade de tudo que tinha, entrega na mão do filho e falou: não queria que fosse, mas já que você quer ir,
Você está achando que Deus é babá de crente, é? Está achando que Deus está aqui para dar uma na sua boca, e toda vez que você estiver desempregado, Ele dá uma porta. Toda vez que você estiver endividado, Deus te dá dinheiro. Toda vez que você está doente, Ele dá uma cura. E só dá. E você não se importa de dedicar uma vida a Ele. Você não quer Deus, você quer a herança de Deus. Você quer o que Deus tem para te dar, mas você não entrega o que você tem para Ele. E sabe o que Deus diz? Já que você não quer a minha companhia, não quer a minha presença e só quer minha bênção, então pega o cheque e vai embora logo. Se não dá para dar glória, diga pelo menos ai. O papai tá bravo, mas ele tá dizendo: eu te amo tanto, não quero te dar um cheque. Fica, não pelo que eu vou te dar, mas pela minha presença do seu lado. Você quer a presença do Pai da casa, ou você só quer as bênçãos do Pai? O que você quer? Jesus está ensinando a gente aqui. Quando o pai assina o cheque e entrega para o filho, o que o pai está dizendo é: você não precisa de mim para ter as coisas. Vai. Você não precisa de mim para poder ser rico. Vai. Você não precisa de mim para receber os melhores tratamentos com os melhores médicos. Vai. Você não precisa de mim para comprar um carro zero. Vai. Só fica quem quer a minha presença do lado. Se você não consegue entender essa palavra, sinto muito pela tua vida. Mas se você quer a presença do Pai, levante a sua mão e fala: obrigado, Deus. Obrigado, o Senhor é suficiente. Não precisa me dar nada. O Senhor já me deu tudo o que eu precisava. E aí? Você quer a herança ou você quer a presença? Você quer as coisas do Pai ou a presença do Pai? Deus está com um cheque em branco aqui. Está dizendo: quem quiser herança eu vou assinar. Quem quiser herança pode receber e pode ir embora. Mas quem quiser ficar aqui, vai comer o que eu colocar na mesa, no almoço, na janta. Então vai comendo. Deus está servindo alimento aqui. Alabá. Eu prefiro a presença, irmão. Ainda que Ele não me cure, eu prefiro a presença. Ainda que eu morra igual aquelas pessoas que eu fui no cemitério ver de manhã, mas eu vou descer aquela sepultura com a presença. Ainda que essa semana a empresa que eu trabalho há 10 anos me mande embora, eu vou ficar com a presença. Ainda que a minha casa que eu construí pereça, eu prefiro ficar na presença. Eu estou pregando para gente que tem pouco aqui. Talvez tenha pouco porque você não pediu o cheque do Pai. E Deus, como Pai, dá o que é suficiente na mesa para o filho. Ou você pega tuas economias e transfere todo mês para a conta do seu filho. Você faz isso, pai? Não. Mas falta arroz lá, falta feijão lá, falta um ovo lá para comer com teus filhos lá, falta.
A conta do pai está cheia, ele não dá, mas provisiona todo dia. Oh, glória. Isso se chama dependência de Deus. Dependência de Deus. Essa palavra vai de coração a consolos. Pessoas que precisam de consolos aqui. Tem gente que está sofrendo e fala: por que o pai não me dá? Fique em paz, a porção diária vai chegar. Todo dia um pouco. Talvez não tenha para jogar fora, mas chega. Eu vim no carro conversando com a minha esposa. Ainda bem que eu moro longe, que dá para fazer um podcast com ela dentro do carro. Mora 30 minutos aqui. E eu falei para ela: já que você lembra de João 11? Ela tu lembra de Lázaro? Já percebeu que quando aquelas irmãs lá foram atrás de Jesus, Jesus ficou 2 dias e não foi. Ela Aí eu perguntei por ela: por quê? Ela: não sei. Jesus não poderia chegar no começo da gripe, antes dela transformar em pneumonia, antes de transformar em infecção, se é que foi, não sei a morte de Lázaro, pastor, o senhor sabe? Também não sei. Mas só sei que 2 dias foi suficiente para agravar até chegar à morte. Depois de 2 dias, Jesus olha para os discípulos e fala: agora nós vamos lá. Lázaro já morreu, está dormindo, né? Chega lá o luto, e todo mundo achou que Jesus chegou atrasado. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido, Senhor. Pois é. A gente olha de um jeito, mas o Pai não vai curar na gripe. Às vezes Ele quer ressuscitar o defunto. E você vai brincar, Jesus atravessou gente, tudo quanto é tipo, e curava na rua. Mas esse caso teve que morrer. Para hoje, João 11 está escrito, eu dizer para você que não teve um defunto que cruzou o caminho de Jesus que não ressuscitou. E até por isso que o ladrão da cruz teve que morrer depois dele. Jesus morreu antes, porque se morresse antes, Jesus tinha que ressuscitar o ladrão também. Às vezes está demorando, é porque o Pai sabe dar a dose certa, na hora certa, com o propósito certo. Esse é o Pai. Tem dia que você vai pedir: Pai, me dá. Ele fala: não, só amanhã. Só que quando chega amanhã, sabe o que Ele fala? Eu não falei para você que é só amanhã? E depois de 3 dias: Pai, você falou que era hoje. Não, eu falei que era amanhã. E vai passando. Tu conheces o amanhã de Deus? Só sei de uma coisa: Deus vai cuidar de você. E se alguma desgraça aparentemente acontecer, fica tranquilo, você ficou até o último dia na casa do Pai. E eu vou terminar aqui. Meu Deus, olha a hora, eu falo demais, né? Se está gostoso, diga amém, por favor. Mas eu vou ter que acabar agora. O que aconteceu com o filho? Checão na mão, foi no Banco do Brasil, sacou, enfiou no bolso e falou: agora vamos embora pro bololô, né? Não é assim? Pancadão, bora curtir. Vamos ver, diz que o cannabis deixa levinho. Agora eu vou provar de tudo, porque não tem um velho chato do meu lado. E o pai estava como? Doidinho para ir atrás, respirando fundo, coração triste. Mas dentro do pai estava assim: não vou, porque esse daí tem que quebrar a cara. O dinheiro acabou. Foi trabalhar e comer o quê? Bolotas de porcos. Sentiu saudade que os empregados do pai comiam melhor que ele. Voltou. Quando apareceu lá na fazenda do pai, sujo, maltrapilho, fedendo, cabelo grande, unha sem cortar,
todo rasgado, com fome, saiu com o nariz em pé e voltou de cabeça baixa. E o pai disse: abre a porta para ele. Mas Senhor, ele não abre a porta. É meu filho. Mas ele gastou tudo, a metade que o Senhor tinha. Eu tenho mais. Tragam. Quando ele olhou para o pai, falou: trata-me igual um dos seus funcionários. Eu não mereço mais ser chamado teu filho, mas me dá um prato de comida. Com fome. Olha o pai. Me dá um abraço, meu filho. Matei um boi bem gordo. Hoje vai ter churrasco na fazenda. Hoje o meu filho que estava perdido voltou. Então hoje ninguém trabalha. Hoje estamos em festa, porque o que estava perdido para casa voltou. Fica de pé, eu quero orar por você. Pega a mão de um irmão aí, pelo menos um. Pelo menos um. Mas se pegar, pegue com força para dizer: eu estou aqui com você. O teu irmão precisa sentir você aí. A igreja. Diga para ele: que bom que você está aqui nesse frio. Diga. Que bom. Aprenda a se alegrar por quem veio. Alguém não conseguiu estar aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não seja o filho que foi, mas talvez você seja o filho que não foi. E o filho que não foi falou assim: como assim você vai fazer um churrasco para esse rebelde que voltou? Eu estou aqui todo dia, o senhor não assa um cabrito para mim aqui. Ele vai comer picanha, eu estou comendo fígado, moela. O pai olhou para a cara do filho que estava e falou assim: a minha presença está com você todo dia. Todo dia você sente o meu calor quando eu chego perto de você. O seu irmão acabou de retornar e a presença dele já não é sentida por mim há muito tempo. E ele não sente a minha também. Por isso ele precisou ser abraçado. Você não, você está aqui. Você já tem presença. Então nós vamos fazer uma oração aqui de 1 minuto. Você que está pensando em ir embora, repense os seus conceitos de cristãos e fique aqui. Se você está perdido aqui, está na hora de acender a lâmpada agora. Se você está pecado, peça perdão agora. O sangue de Jesus está aqui. Glória. Mas se você é o filho que não foi, peça para Jesus te preparar, porque o teu irmão está voltando para casa. O teu irmão vai voltar para casa. O teu pai vai voltar para casa. A tua mãe vai voltar para casa. O teu filho afastado vai voltar para casa, irmão. E você vai fazer o que? Você vai tratar ele. Você vai cuidar dele. Você vai abraçar ele. Mas você precisa estar com a lâmpada acesa.
estão acesas. É isso. Feche os teus olhos. Estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater. É hora de concerto com Deus eterno. Entra. É só bater. Me ajude louvando, irmã. Me ajude louvando. Pode falar que eu vou orar com esse povo. Eu já coloquei. Eu já coloquei. Quem está vestido para o encontro? As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, A festa vai começar. vamos dançar. Canarabassarabaxíria. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Quem já pôs? Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. O churrasco vai começar na fazenda do pai. Troca de roupa, filho. Tá na hora de se confraternizar com a igreja. Tem fogo, canta, tem fogo, vai. Tem fogo. Levante a sua mão, levante a mão do seu irmão. Levante a mão do seu irmão. Levante a mão do seu irmão. Isso daqui é a igreja. É isso aqui que o diabo não gosta. Senhor Jesus, a ovelha perdida está na hora de ser buscada. A dracma perdida está na hora de ser achada. E o filho que foi embora, a igreja está de braço aberto para receber de volta. Dá força para esse crente. Dá força para esse crente apagado. Esse crente fraco. Esse crente sem força. Essa pessoa que já não tem mais força de nada. Senhor, é hoje. É hoje. Você tem lágrima para chorar. Tem lágrima nos seus olhos para derramar. Diga para Deus, me perdoa ainda por dentro da casa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, eu quero que você ore, 1 minuto. Ore. Peça para Deus acender você de novo. Não espere você pedir a herança. Às vezes o dia chega e você não percebe. Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui para fazer um concerto contigo. Senhor Jesus, perdoa o nosso pecado. Perdoa o nosso pecado, Senhor. A gente peca, a gente erra, mas não deixa que o meu pecado afaste a tua presença de mim. Me perdoa, me muda. Mude essa igreja. Traga um avivamento de novo para dentro desse lugar, Senhor. Busca o crente fraco, que a temperatura baixa tira ele do culto. Qualquer coisa tira ele da presença, Senhor. Não, está errado. Está errado, a tua presença é a melhor coisa. Jesus. Oh Jesus, como é bom sentir a tua presença, Senhor. Tem gente que perdeu, tem gente que já secou, mas alguém cantou aqui que a árvore cortada, a árvore ainda que cortada, o cheiro das árvores. Se tiver um pouquinho ainda de árvore no fundo da terra, joga água aí para nascer. Começa a gotejar de novo, lubrifica essa semente, mas não deixa a nossa igreja morrer. Tantas igrejas que já morreram, Senhor. Tantas dracmas perdidas dentro de uma casa cheia, Senhor. Mas aqui não. Aqui a gente quer morar no céu.
Diga amém, por favor. Diga amém, por favor. Você se alegra porque eu estou aqui? Você é capaz de ficar contente porque eu estou no culto? Você é capaz de amar alguém que você nem sabe o nome aí do seu lado? Então você cumprimente ela, abrace ela com a liberdade que você tiver e diga assim: não saia daqui. Diga: não saia daqui. E se ela tiver, faça isso aí, irmão. Nós somos igreja. Diga: não saia daqui.